Boa noite a todos. Hoje vamos fazer uma live de um assunto um tanto quanto polêmico, mas da moda, né? Que é até que ponto que a gente pode ter alguma coisa que pode melhorar a fertilidade. E vamos entrevistar o Felipe Canavês, que fez o curso conosco, né? Depois eu apresento melhor. Então, vamos, por enquanto, então vamos falar que existe um montão de coisa que pode piorar a fertilidade, como por exemplo, sexo desprotegido, cirurgias, obesidade, fumo, são coisas que efetivamente pioram mesmo a fertilidade. Uma coisa que as pessoas ficam surpresas quando aparece na clínica é assim, ela vai numa consulta e hoje mesmo aconteceu algo semelhante, que a paciente descobriu que ela tinha baixa reserva ovariana. Primeira coisa que elas costumam falar é assim: não fumo, não bebo, sou atleta e, no entanto, tenho poucos óvulos, né? Então, tenho poucos óvulos. Na verdade, 95% é genética, 5% questão do meio. Infertilidade não está relacionado somente à qualidade de vida, né? A piora da qualidade ou a piora da fertilidade pode estar relacionada a não somente a isso, a outros fatores. E aí, Felipe? Olá, doutor Jorge. Tentei te Tudo chamar bem? para fazer um teste, não deu certo? Pois é, acho que eu estava testando meu telefone aqui, estava meio desligado, estava carregando. Mas tá, não Então, tá precisa de falando um teste, pouquinho não. da fertilidade, né? Tá falando que é certo que tem coisas que prejudicam a fertilidade. Agora é polêmico o que pode melhorar a fertilidade, né? Isso aí que a gente vai abordar. Então, eu estava falando da questão genética, 95% da infertilidade, quer dizer, geneticamente a mulher está predisposta a ter uma fertilidade, vamos dizer assim, que uma hora vai acabar os óvulos dela, tem algumas coisas relacionadas à genética. O fator ambiental pode contribuir. A, eu estava falando do sexo desprotegido, cirurgia, tem várias coisas que podem prejudicar a fertilidade. E agora melhorar, até que ponto que a gente pode ter coisas que podem melhorar a fertilidade. E aí eu estava falando da questão polêmica, porque o que acontece é que às vezes há um certo exagero, né? E por conta disso que é a necessidade de pesquisas clínicas para se dizer até que ponto algo pode piorar ou melhorar a fertilidade em termos de alimentação, de outras coisas que a gente vai falar mais para frente. Então, quem vai falar bastante disso para a gente é o Felipe Canavês, que ele é ginecologista, é mestre pela UERJ, Rio de Janeiro, lógico, e fez o nosso curso de pós-graduação em reprodução humana em 2011, 2012. E em 2015 ele fez o serviço dele lá em Volta Redonda. Então já vão para 5 anos aí que ele já tem a clínica de reprodução dele em Volta Redonda e que vai indo muito bem. E por conta disso, por ele ser um aluno muito bem aplicado no nosso curso de pós-graduação, a gente resolveu entrevistá-lo porque ele falou que ele está estudando bastante essa questão da, das coisas que eventualmente pode ajudar ou prejudicar a fertilidade. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Boa noite, Felipe. Boa noite, doutor Jorge. Agradecer o convite, participar dessa live. Boa noite às pessoas que estão entrando. Estou vendo algumas conhecidas, algumas pacientes. Realmente é isso, né? Eu acho que parece que parece que não está claro exatamente o que realmente ajuda e o que realmente atrapalha. E eu acho que as pacientes estão muito perdidas relacionado a isso, né? Porque elas vão em algum profissional que dá algum tipo de orientação e outro profissional dá outra orientação. E a internet é uma terra de muitas informações, mas nem sempre informações de qualidade. Então, isso me incomodou durante um tempo, né? Eu tenho falado com o senhor sobre isso. E eu comecei a ler, assim, realmente de uma literatura mais específica do ponto de vista da reprodução humana. Tanto os congressos internacionais também, eles abordam esse assunto, né? Existe esse momento no congresso, você está falando de meio ambiente, né? O Congresso americano tem uma parte que eles falam sempre isso, né? Todo ano tem exatamente isso. Até que ponto o meio ambiente pode ter algum impacto na fertilidade. Então tem muita coisa já publicada, tem muita coisa que já se sabe, tem muita coisa que não se sabe,
E do ponto de vista científico, a gente pode discutir algumas coisas relacionadas que podem ajudar e que podem atrapalhar engravidar. Então, falar alguma coisa do dia a dia, né? Todo mundo come todo dia. Então, fala um pouquinho de alimentação, né? Pois é. E infertilidade ou fertilidade. Quando a gente fala alimentação, lembrar que assim, esses estudos são divididos muitas vezes em estudos que falam em melhora da fertilidade natural, tem muito estudo sobre isso, e muito estudo sobre alimentação, e alguns estudos que falam sobre melhora da fertilidade no contexto de um tratamento para engravidar, que nem sempre é a mesma coisa. Do ponto de vista de alimentação, do que a gente come, não é assim, parece que os estudos mostram, é algo mais ou menos lógico. Estudos que compararam pacientes que têm uma dieta assim, muito ruim, muito fast food, né? Esse estudo foi desenvolvido nos Estados Unidos, muito comida processada, paciente que almoça hambúrguer, janta, pizza e frequentemente, realmente tem uma taxa de fertilidade bem pior do que as pacientes que têm uma alimentação mais adequada, uma alimentação melhor. A grande pergunta desses estudos, o que é uma alimentação boa? Né? Uma alimentação ruim a gente sabe, uma alimentação com excesso de alimento processado, industrializado, claramente é uma alimentação ruim. Então, comparando com uma alimentação normal versus essa alimentação de muito alimento processado, os estudos mostraram claramente, olha, existe um impacto importante na fertilidade natural. Mas a grande pergunta é, o que é uma alimentação boa? O que é? O que eu preciso comer que vai me ajudar, que é bom para a saúde, que é bom para a fertilidade? E o que é, então? Então, O que é bom? Qual é a boa por exemplo, alimentação que ajuda a fertilidade? Ou seria uma boa alimentação, acho que talvez ajude qualquer coisa relacionada à saúde. Mas especificamente para a reprodução, existe algum alimento que ela toma, sei lá, come e que vai engravidar? Existe isso? Não existe nenhum alimento especificamente, um nutriente especificamente, de uma forma isolada que tenha algum impacto. Por exemplo, existem estudos que avaliaram bem a tal da dieta no Mediterrâneo, que é uma dieta que se come bastante vegetais, pouca carne vermelha, mais frutos do mar, muitas castanhas. Realmente, esse tipo de dieta parece ter um impacto melhor. Aí, por exemplo, quando fala proteína, né, tem uma discussão muito complexa da proteína. A maioria dos estudos mostram que a proteína não tem um impacto negativo. Mas, assim, se é para comer proteína, é melhor comer proteína de origem vegetal do que a proteína animal. No ponto de vista da proteína, o maior problema, na verdade, não é a proteína em si, nem a gordura saturada que tem na carne. O maior problema seria o excesso de, talvez, hormônio e até antibióticos que tem nessa carne. Então, do ponto de vista de alimentação, é mais ou menos isso. Quando se vai para uma dieta também com muito mais verdura, muito mais legume, e aí você ingere bastante proteína vegetal, isso seria bem interessante, assim, os estudos mostram que teria algum impacto esse tipo de dieta. Aí existe uma preocupação muito grande do outro lado. Se ingere muitos vegetais, existe a preocupação importante do excesso de agrotóxico que isso está causando. E alguns estudos já mostraram claramente que homens que comem muito alimento que teriam agrotóxico, por exemplo, teria impacto no espermograma. Isso foi visível. O excesso de agrotóxico foi mais visível para o impacto masculino para o impacto feminino. Então, assim, não tem muito para onde correr. Se a gente come carne, tem o impacto lá dos hormônios antibióticos. Se come muita verdura, vegetal, tem o impacto do agrotóxico. Então, teria que ter um certo equilíbrio relacionado a isso e às vezes, até alimentos sem agrotóxicos, né? Que, enfim, na verdade, existe esse mercado, nem sempre é fácil para todo mundo, né? Os alimentos orgânicos, na verdade. Então, pelo que você está falando, será que não existe vamos dizer assim, um erro em se falar que sanduíche piora a fertilidade? Porque sanduíche engorda. E todo mundo sabe que a obesidade atrapalha, né? Se a pessoa come vegetal, aí vai emagrecer, né? Não pode comer muito, senão até o animal engorda se come muito também, né?
Então, será que não é porque aí diminui a obesidade? E a obesidade, sem dúvida nenhuma, a obesidade está relacionada com infertilidade. Né? Todo mundo sabe, quem faz reprodução humana, que se a pessoa emagrecer 10% do que ela pesa, ela já começa a ovular, a possibilidade dela engravidar, se tiver ovário policístico, é bastante grande. Então, será que não está tendo um erro de interpretação? E também, logicamente, se você come comida com agrotóxico, você também corre o risco de você não engravidar. Então, é difícil, né, fazer por isso que acho que é difícil você provar. E por conta disso, de ficar uma terra sem ninguém assim, talvez haja um exagero, não? Em termos de prescrição de medicamento, de comida miraculosa que vai engravidar, não é isso, não? Eu acho que sim, eu acho que é um exagero. Assim, talvez a gente sabe, né, desde criança que comer só pizza e hambúrguer não é uma dieta ideal. Então, seria essa, talvez, o fast food, a comida processada, que isso sabe que faz mal. E até mesmo a questão da obesidade, né? Então, assim, acaba que esses resultados estão misturados um pouco com a questão da obesidade. Alguns estudos conseguem separar melhor isso, na verdade, né? Porque simplesmente quem tem uma dieta pior tende a ser mais obeso, quem tem uma dieta melhor tende a ter um peso mais ideal. Mas existem exageros, na verdade. Os exageros, na verdade, eu acho que cabe conversar com as pacientes, principalmente quando elas cortam muito da dieta. Isso que, na verdade, me incomoda. Por exemplo, a questão do glúten. Né? A questão do glúten é uma polêmica grande, mas assim, não existe estudos claramente que mostraram melhora da fertilidade em paciente que cortou o glúten. E cortar glúten é um negócio muito Uhum. complicado, na verdade, quase tudo tem glúten, né? Então, assim, essas dietas assim, milagrosas, realmente, a gente não acredita nisso. Como também, já falei um pouco sobre a questão de laticínio também, né? Em algum momento acharam que a lactose poderia ter um impacto negativo. E não tem, na verdade. Existe um estudo, doutor Jorge, que é o maior estudo que avaliou a parte da reprodução, é um braço daquele estudo Nurses. Aquele estudo Nurses é um estudo de Harvard que começou em 76, já avaliou 120 mil mulheres. Né? Tem vários estudos que saem de dentro desse estudo Nurses. Tem um estudo dentro do Nurses que avaliou 20 mil mulheres do ponto de vista da fertilidade natural. Quer dizer, quando que a gente consegue ter um estudo que acompanha 8 anos a vida de 20 mil mulheres? Então, sim, esse estudo é muito interessante. Ele mostrou que pacientes que consumiam leite integral tinham a chance de engravidar maior do que as pacientes que consumiam leite desnatado. Olha que coisa curiosa nesse sentido, assim, que dava a ideia, não, a gordura animal, gordura saturada sempre faz mal. Então, na verdade, a ideia talvez é desconstruir os excessos de corta isso, corta aquilo e focar para uma alimentação equilibrada, né? Se a gente não sabe exatamente o que é alimentação ideal, mas falar de uma alimentação equilibrada acho que faz um pouco mais de sentido. Uhum. Bacana. Ó, você tem a honra do Magno Malta, senador Magno Malta, assistindo a sua live. Olha que chique. Opa, Hã? bem-vindo, senador. Viu? Aí a Beth aí comentou aí, tudo que é exagerado é ruim, né? É verdade, né? Você exagerou. Eu costumo falar, tudo que é demais e de menos é ruim. Se você tem pouco dinheiro é ruim, muito dinheiro também é ruim. Aí o pessoal brinca, lógico que muito dinheiro não é ruim. Mas tudo que é exagerado é ruim, né? Do jeito que estava falando, né? E em relação a isso também, né? Uma coisa que sempre pergunto também é em relação à ansiedade, né? Fala um pouquinho da ansiedade e possibilidade de engravidar, de como melhorar isso. Não adianta você É, falar paciente, ó, fique calma, você vai engravidar, fique calma, ela não vai ficar. Então, como você resolve isso? eu acho que a pior coisa que a gente pode falar para uma paciente que a ansiedade atrapalha, piora o resultado É. dela, né? Ela vai ficar mais ansiosa. E assim, doutor Jorge, você que já tratou milhares de mulheres de reprodução, quantas não eram ansiosas no momento do iniciar o tratamento, né? Assim, a, a infertilidade faz a paciente ficar mais ansiosa, né? Quando ela chega numa clínica de reprodução, essa paciente tem uma história. Ela não tem 6 meses e de repente procurou um centro de reprodução. Ela tem uma história de longa data, passou em vários médicos, até chegar nessa clínica, eu acho que ela já está, às vezes, realmente esgotada.
Então, na verdade, a gente lida com ansiedade é quase que frequente. Assim, perguntar se a paciente é ansiosa, se a gente entrar muito nesse assunto, vai gerar até uma culpa, que ela vai achar que a ansiedade dela está atrapalhando engravidar. E muitas vezes a ansiedade dela foi gerada ou foi piorada pela dificuldade dela engravidar no decorrer dos anos. Então, tocar no assunto ansiedade com a paciente, eu acho que tem que ser realmente com muito cuidado para não gerar um sofrimento a mais. Eu acho que o foco é, talvez, tocar no assunto do ponto de vista de manejar essa ansiedade, né? Da gente tocar na ansiedade no sentido que existe forma de manejar essa ansiedade. E aí tem duas coisas diferentes quando a gente fala na melhora da ansiedade da paciente que está tentando engravidar. Eu acho que são coisas um pouco subjetivas. Uma é essa pergunta: eu sendo ansiosa, isso realmente vai atrapalhar engravidar? Essa pergunta não se sabe claramente a resposta. Os estudos não são claros, é difícil avaliar o grau de ansiedade da paciente por questionários, então, na verdade, esses estudos não são conclusivos. Eu vi recentemente num congresso, foi ano passado, a gente estava junto nesse congresso, falando sobre um aumento da taxa de abortamento em pacientes com ansiedade, mas talvez assim, com uma ansiedade realmente aguda. Mas também foi um estudo isolado, não dá para ter claramente essa resultado. O outro lado, então a gente está falando primeiro assim, resultado de engravidar, né, fertilidade, resultado, desfecho, sucesso do tratamento para engravidar, que seja fertilização, que seja natural, e ansiedade. O outro lado é manejar a ansiedade para diminuir o sofrimento da paciente durante o tratamento. Eu acho que isso seria a grande abordagem interessante. As pacientes são ansiosas porque os anos de infertilidade fizeram ela ansiosa. E aí, quando a gente começa o tratamento dela, existe um pico de ansiedade, né? Porque cada ultrassom, né? Como é que está o folículo? Cresceu, não cresceu? E aí vai para a captação. E aí, teve óvulo, não teve óvulo? E aí os embriões estão se desenvolvendo. Quer dizer, então ela passa por uma série de obstáculos, né? De momentos assim durante o tratamento que são picos de ansiedade, que ela fica ansiosa por uma resposta, ansiosa o que vai ser do próximo passo. Então, eu acho que o médico tem que abordar o tema ansiedade, tem que discutir isso, talvez com mais na perspectiva de melhorar a ansiedade, assim, diminuir a ansiedade, diminuir o sofrimento, diminuir a angústia durante o tratamento. E não no foco de melhorar o resultado de engravidar ou não engravidar. É interessante, né? Essa questão da ansiedade, é verdade. A gente fala as mulheres porque a gente trata mais mulher, né? Mas todo mundo sabe que a infertilidade ocorre tanto no homem quanto na mulher, mas a gente, como ginecologista, acaba tendo mais contato com a mulher. E a gente fala disso, sabe disso, mas dificilmente a mulher ela procura a psicóloga, né? Ou o psicólogo, né? É difícil isso, porque eu sou muito defensor de que se por acaso elas aceitassem mais, seria mais fácil, né, da paciente levar o tratamento em frente, tendo o apoio de um psicólogo, né, que poderá ajudar, principalmente quando há um insucesso, né, aguentar o baque, ou seja, naquele tempo da transferência até o resultado. As pacientes realmente ficam muito, muito, muito ansiosas, né? E até que ponto que a ansiedade atrapalha a fertilidade? Com certeza atrapalha. Agora, até que ponto, né? Aí é. Por que a gente fala com certeza, né? Quem já não ouviu falar assim, depois que eu engravidei, tive meu filho, o segundo veio mais fácil. Logicamente tem outros fatores além disso, né? Depois que eu pensei outra coisa, eu engravidei. Quer dizer, alguma coisa age. A gente sabe também que pode até atrapalhar a contratividade uterina, a contratividade tubária, pode atrapalhar a ovulação, fator endócrino, várias coisas. Então, controlar isso que realmente é extremamente difícil. E agora outra coisa também que as pessoas perguntam bastante é a acupuntura. A acupuntura pode ajudar, você não sabe? O que você poderia falar sobre acupuntura e aumento ou diminuição da fertilidade? Logicamente, diminuir ninguém quer, mas a acupuntura pode melhorar a fertilidade? A acupuntura, eu encontrei 3 artigos assim realmente bem feitos, bem detalhados, e eu já tinha até visto também uma discussão sobre esses artigos
num congresso internacional discutindo essa questão da acupuntura, né? Era uma aula que discutia o que a gente está discutindo agora, né? Vários fatores, né, assim, que não relacionado ao medicamento em si, ao protocolo do tratamento, outros fatores extras que teriam impacto no tratamento. E na acupuntura, na verdade, teve desses três estudos, um mostrou um resultado positivo. Quer dizer, então não é tão claro a questão da acupuntura. Mas o interessante da acupuntura é que não tem efeitos colaterais praticamente, né? Assim, quando a gente fala desse tipo de abordagem, né, eu bato muito essa tecla, né, assim, é tentar diminuir um pouco o tecnicismo do tratamento, né? O paciente vai fazer uma fertilização. Hoje existe o teste do ERA, a biópsia de endométrio, a avaliação genética do embrião, quer dizer, o teste do ERA já é o teste do ERA, mais os outros dois testes endometriais, quer dizer, tem uma porção de coisas técnicas que também, né, quando a gente avalia e discute os resultados, nem sempre os resultados são tão claros de benefício. Então, a gente podia também focar nas coisas mais simples. Por exemplo, a acupuntura, na verdade, é um tratamento que seria uma abordagem simples, teoricamente sem efeito colateral, e eu acredito que pode ter algum benefício em algum grupo de paciente, na verdade, né? Mas, assim, sempre, todas essas abordagens têm que estar dentro de um conjunto, né? Assim, tem que estar dentro de um conjunto, uma perspectiva, né? Talvez a acupuntura, mais uma dieta melhor, mais um controle da ansiedade, mais uma questão de atividade física. Eu acho que nunca de uma forma isolada, mas eu acho que pode ajudar, sim. Mas eu confesso, assim, que não tenho experiência com a acupuntura. Mas também, se a gente acaba perguntando para alguém que faz acupuntura, né, tem de ter uma resposta um pouco enviesada, né, doutor Jorge? Você pergunta para alguém que faz É, acupuntura, ele tende a falar, é. não, eu tenho resultado, claramente, eu tenho um monte de paciente, coisa nesse sentido. Mas a acupuntura, eu tenho bons olhos para a acupuntura, mas os estudos não mostram, assim, grandes resultados, não. Ó, agora, tem algumas pessoas perguntando, oportunamente estão perguntando o que que é o ERA, né? O que que é o ERA? Era um exame que teve sua moda, vamos dizer assim, né? Era o discurso para se fazer o ERA é um discurso bem convincente, vamos dizer assim. Então, era achar o momento exato para colocar o embrião dentro do útero. Então, fazia-se o estudo do endométrio na camada interna do útero para ver qual que era o momento, a hora, não é nem o dia, é a hora certa para colocar o embrião dentro do útero, né? Então, foi feito na Espanha, teve um boom, né? Só que aí houve um problema de questionamento em relação a isso, que não se conseguiu, é, não se conseguiu ter os mesmos resultados, não foram homogêneos. Então, tem um certo questionamento em relação ao ERA, mas o discurso para a sua venda, entre aspas, foi bem bom. Assim como a avaliação genética do embrião. A avaliação genética do embrião é uma coisa muito convincente. Se eu falasse, qualquer médico falar para o paciente, ó, a gente vai fazer um exame genético do embrião, né? E vamos eliminar todos os embriões anormais, e com isso nós vamos transferir somente os embriões normais, e com isso aumentar a taxa de gravidez. É muito fácil de vender. Será que é verdade? Hoje em dia, né, na verdade, o Felipe fez o curso há um montão de anos atrás, a gente nunca foi muito por esse lado, né? Porque é, é um exame que pode ter falso positivo e negativo, né? Porque é uma amostra de um todo. Então, você tira a amostra, vem anormal. Você tem um embriãozinho lá, tira uma amostra, veio anormal. Aí, e o restante do embrião pode estar normal. E se aquela parte está anormal, as outras partes anormais talvez não fossem crescer. E que, de fato, isso que acontece. A natureza acaba corrigindo isso, né? Tanto é que, se fizer estudo dos embriões que foram tidos como anormais, boa parte deles vão estar normais. E também, recentemente, está tendo um trabalho mostrando que, se transferir esses embriões anormais mosaico, há a possibilidade de nascimento de nenês normais. Então, esse exame genético feito de maneira indiscriminada
em todas as pacientes com a intenção de aumentar a taxa de gravidez, isso realmente cada vez mais tem se provado que não é uma verdade científica, né? Um outro caso, você acaba fazendo para uma determinada doença. Agora também, nenhum médico também é louco, entre aspas, de a paciente pedir e não fazer, porque ninguém é Deus para dizer que não vai ter problema. Por isso que ainda tem sua aplicação, porque uma vez que a paciente quer, a gente não pode, pelo menos ao meu ver, a gente não pode negar de se fazer. O que você acha, Felipe? Pois é, então, teve uma paciente que passou uma pergunta assim e falou assim, doutor, fala do teste do CrossNet. Então, Ah, assim, como esses testes, assim, eles vão e vêm, né? Eu entrei na reprodução humana em 2011. Quer naquela dizer, época tinha. naquela época tinha. E assim, a gente acreditava, a gente acreditava claramente nos resultados, mas assim, como que hoje esses testes talvez passaram e como eles, como encarece, né? Como aumenta a complexidade do tratamento. A gente está falando da ansiedade, da toda a angústia da FIV. Então, a FIV em si, ela já é um procedimento já desgastante. Quando entra todos esses pacotes, não é isso? Vai fazer É, o teste do crossmatch, tem que fazer as vacinas, isso aumenta o custo do tratamento. Como é um teste que é feito antes da fertilização in vitro, que leva tempo, é um teste invasivo, é caro, né? Então, assim, exatamente, eu penso exatamente dessa forma, né? Foi colocado tanta coisa técnica, tanto exame caro, que passa às vezes 5 anos, 10 anos e a gente não acredita mais esse exame deixa de existir. Por que a gente não discutir coisas que a gente não vai se arrepender? A gente não vai se arrepender de falar para um paciente para tentar melhorar a ansiedade dela. A gente não vai se arrepender de falar para um paciente de perder peso e fazer atividade física. A gente não vai se arrepender de uma paciente é, daqui a 10, 15 anos de falar e de melhorar a alimentação dela. E também acho que não vou me arrepender mesmo de indicar acupuntura e meditação para o meu paciente. Mas talvez o exame que eu faça hoje, a avaliação genética que eu faça hoje, o teste do ERA que eu faça hoje, talvez daqui a 5 anos, não é isso? Um artigo, um estudo e num congresso desse, fala assim, caramba, a gente não devia ter feito nada daquilo. é. É porque quando chega num determinado ponto do tratamento da paciente, são feitos tantos exames e feitos tantos diagnósticos, né? Até que ponto que foi aquilo que deu certo, né? É como quando você vai assistir o jogo da Copa, né? Aí o Brasil ganhou. É porque você estava de pijama. Por isso ganhou. Aí você acha que aquilo lá que funcionou. Não é bem isso. Então, quando chega num ponto crítico, é difícil você dizer se está certo ou errado. Então, por isso que quando chega na medicina, chega como sendo a solução, depois de um certo tempo, vê que aquilo lá não foi a solução, né? Assim foi esse CrossNet, né, que teve seu boom, né? E depois saiu por água abaixo. E tem também muito, talvez, a paixão médica, o interesse científico, também tem muito interesse econômico, porque isso tudo gera dinheiro a nível mundial, né? Então, até que a coisa se vá, acaba demorando um tempo e acaba que muitas pessoas acabam sendo até prejudicadas, talvez de maneira inocente ou talvez de maneira convincente ou talvez de maneira mercantilista, mas acontece isso na medicina, infelizmente, né? Por isso que para a gente tem que estar sempre atualizado e tentando buscar as verdades científicas no que é publicado, né? E isso a gente está vendo muito bem hoje, né? Que nem essa história do Covid, né? Desde que começou o Covid, já apareceram dezenas de medicamentos, né? Centenas de milhares de gente pesquisando e até agora não sabe quase nada do Covid, né? Já tentou tantas coisas e que não se sabe nem se a pessoa teve uma vez, pode ter de novo. Então, quer dizer que a coisa realmente, quando chega num momento crítico, acaba tendo esse problema. O que mais que você viu aí? Te pergunta aí que você quer responder? Ou que a gente pode responder? Não, a paciente, a Beth, falou que fez todos esses exames, né? Ela tá falando, ela tá postando aí que ela falou que ela fez todas essas avaliações, Cronet, ela fez tudo isso. E, enfim, na verdade, mas ela engravidou, eu segui a orientação do ERA, ela engravidou, na verdade, né? Assim, Então. o ERA dela foi deslocado, então a gente realmente acha que é isso. Mas
Eu acho que talvez a gente. É isso aí, é um excesso de tecnicismo, é um excesso de. A gente acaba querendo acreditar que esses exames podem melhorar a paciente. A gente quer acreditar que esses exames realmente vão ter um grande impacto. O casal quer acreditar que realmente tem um grande impacto, mas a gente tem que fazer uma avaliação, né? Não é o que a gente quer acreditar, nem que o casal quer acreditar. Talvez tenha uma avaliação realmente muito de consciência, se realmente esse custo esse custo do tratamento, se ele pode ajudar. Porque alguns exames podem piorar, doutor Jorge, não é? Assim, quando a gente está falando de alimentação, alguns exames eles podem piorar o resultado da paciente. A paciente ter gasto mais dinheiro, mais investimento, enfim, a fertilização in vitro já é cara no Brasil, ela vai aumentar com esses custos de avaliação genética, do teste ERA, às vezes pode, né, aumentar bastante o tratamento, e às vezes a gente descobrir que algum desses testes, na verdade, atrapalhou mais do que ajudou alguns pacientes. Eu falei das coisas que eu indicaria para paciente, eu acho que tem alguma paciente que falou assim, meditação me ajudou, eu não sei se ela falou que eu que indiquei, eu acho que eu falei alguma coisa de meditação. Eu acho que é uma ferramenta interessantíssima, né? Assim, em termos de estudo, né? Quando eu estou falando assim, não tem estudo muito claro, não tem estudo claro, tem um monte de estudo mostrando que a meditação tem um monte de benefício para a gente. Meditação melhora a ansiedade, melhora quadro de depressão, melhora quadro de dor crônica. Vai melhorar a fertilidade? Não sei se vai melhorar a fertilidade, mas vai melhorar, talvez, a ansiedade que a infertilidade causou, que o próprio tratamento causou. Então, assim, hoje, né, aquele conceito antigo da fertilidade, da meditação na frente de você ficar sentado 1 hora sem pensar em nada, né? Não é isso, é uma meditação moderna, essa meditação ocidentalizada, que chama de mindfulness. Existe um monte de aplicativo que pode ajudar os pacientes a meditar. Então, eu acho assim, que a gente pode, sim. A pergunta é, tem coisas que ajudam a fertilidade de uma forma geral? Tem coisas que vão ajudar a fertilidade de uma forma geral. Coisas simples, talvez sem custo, né? Porque se a gente está discutindo esses testes, né, da reprodução humana, todos eles são muito caros, né, doutor Jorge? O crossmatch, a vacina era É, muito cara, a avaliação é, genética é muito cara, o teste do ERA, ele é é, muito caro, né? é. Assim, isso embute um custo a mais da fertilização que já é cara. E eu acho que a gente, como especialista em reprodução humana, está perdendo o foco de talvez discutir coisas assim um pouco mais simples, talvez, né? É, Acho que é a minha opinião, é a minha é. visão de mundo atualmente. Eu acho que você está falando, o que está falando é absolutamente correto. Acho até interessante, porque se você orientar a paciente dessa forma como você está falando, provavelmente, pelo menos, ela vai viver mais, né? Ela vai ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque ela vai ficar mais saudável, porque tem uma vida, uma dieta mais saudável, então ela vai viver mais, e com isso ela vai ter mais tempo para cuidar do filho dela. Agora, esses outros exames, né? Realmente você tem que procurar um especialista e ele colocar muito bem em que pé que estamos na ciência, né? Porque pode ser que estejamos no começo e tem muita euforia e, na verdade, aquilo lá não vai levar a um maior sucesso e vai levar a uma maior perda financeira para você, uma frustração. E pode ser que até aconteça, você acha que aquilo foi que aconteceu, foi porque por causa daquilo que você engravidou, aí você fala para amiga, fala para outra amiga, aí vê na live alguém falando que aquilo lá é um milagre, né? Falando que aquilo lá que engravidou a minha paciente, né? E na verdade, é, acontece muito disso, né? Acontece uma verdade transitória que vai no congresso, alguém vê uma técnica ou um medicamento, vem e fala aqui, e no fim aquilo lá pega e nem era a verdade ainda, porque no congresso apresenta-se o trabalho científico. Aí esse trabalho ainda ele vai ter que ser provado por outros trabalhos até chegar numa verdade científica. A gente não pode chegar e achar que aquilo lá vai resolver todos os problemas. Chegar aqui é uma irresponsabilidade da gente chegar e falar que foi no Congresso e aquilo lá que foi apresentado é que vai resolver o problema da falha de implantação para todas as pacientes. Quer dizer, falha de implantação é coloca o neném e não engravida. É impossível isso, não é assim. Tem outras coisas envolvidas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, hoje com tantas lives, né? Dá para falar um monte de coisa. Todo mundo tem uma televisão, né? Todo mundo tem uma televisão capaz
de influenciar um monte de gente. Olha só, o Ibope seu tá alto, tá 75, quase 80 pessoas te vendo. E aí, ó, estão perguntando algumas coisas, né? Não sei se você gostaria de responder, né? Tem alguém que tá falando 38 anos, tá com antimileriano de 6 e 7, se tá bom ou não tá bom. Colocaria embriões anormais, se transferiria embriões anormais para dentro do útero. Aí falando de morfologia de espermatozoide, e também está falando assim da reserva ovariana, o que é isso? Na verdade, tem várias perguntas aí. Ainda dá para responder alguma coisinha, mas já estamos com quase 40 minutos 36 minutos, né, de live. Dá para falar algumas Vamos falar coisinhas. vamos falar da avaliação genética, né? Eu acho que quando se faz uma avaliação genética, e aí a gente tem que seguir o resultado do exame. Se fez a avaliação genética e o embrião está alterado, não vou transferir, né? Assim, talvez era melhor se essa ideia do casal era transferir independente do resultado do teste, então não faça avaliação genética. O que existe um estudo, né? O Dr. Jorge falou sobre isso, foi publicado no New England, né? Foi publicado no New England. Eles transferiram um monte de embrião alterado, mas eram embriões mosaicos. Dr. Jorge, só nasceu o bebê normal, ou não implantou, e quando nasceu é normal. Desses É, embriões alterados, não teve um embrião. Esse artigo, né, foi publicado numa revista que não é uma revista de reprodução humana. é, Talvez seja uma das principais revistas científicas da medicina do mundo, a New England, junto com a é, Lancet. Isso fez a gente meio que pensar sobre isso, é. né? Aí começou Esse essa trabalho, discussão sobre o mosaico, né? é. Esse trabalho foi publicado em 2016. Realmente foi um trabalho que foi transferido 18 embriões anormais pelo exame genético e nasceram seis crianças absolutamente normais de produto de mosaico. Então, depois disso, teve uma série de discussões na literatura, né? Se transfere, não transfere, o que que acontece. E agora está chegando à conclusão que realmente o mosaico é possível transferir, mas o problema é a coragem de transferir, né? Porque se vier a nascer normal, o que é pouco provável que nasça anormal. O que pode acontecer é de não implantar, né? Ou de abortar. Tanto é que, quando a gente faz esse exame genético, você encontra um monte de alteração. Agora, em mulheres de 40 anos, por exemplo, né, você vai encontrar um montão de alteração. Então, você vai acabar descartando um montão de embriões, né? Agora, você não vê na natureza, você não vê nascer tantas crianças anormais com 40 anos, o tanto que tem em termos de exame genético dos embriões. Tanto é que agora há uma pesquisa não, vários, está tendo até no Brasil isso, né? De ver no líquido onde o nenê cresce, o embrião cresce, se ali teria algum resquício dizendo que o embrião seria anormal. Parece que isso está sendo mais fiel à realidade do que uma amostra do embrião. Seria lá no banhozinho onde ele fica lá, que teria de sinais de que ele seria normal. Parece que isso tem refletido mais a realidade do que propriamente a biópsia do embrião. E realmente essa pergunta que alguém fez aí, né? E o Felipe corretamente respondeu, então seria melhor nem fazer o exame, porque se você faz, depois ter coragem de transferir, né? E na verdade, daqui a pouco acho que vai ter coragem, né, de transferir, né? A literatura está mostrando que pode ter essa possibilidade, aí a paciente assina vê o risco, né, disso aí, assume o risco e transfere. Como agora, a gente não está podendo transferir embrião, porque a gente está no Covid, é uma recomendação de não transferir. Agora, transfere ou não transfere? Não existe uma lei, mas existe uma recomendação internacional de transferir. Agora, se o paciente fala assim, eu quero transferir e assina em qualquer papel, aí você não vai transferir? É um questionamento importante. Aí você não transfere, acontece alguma coisa com essa paciente e foi-se o sonho dela de ter filhos, né? Tá lá o É, embrião dela congelado e vem uma bomba lá na tua clínica e explode. E você não pois transferiu. é, E aí? Né? pois é. Exagerando, né? É É. complicado a gente não atender o pedido da paciente, né? Ela tem que saber que é um risco. Por exemplo, em relação ao Covid, nós estamos aqui com 6 meses. Não deu tempo de uma criança ter sido concebida no início da pandemia e ter nascido.
Então, pode ser que venha a nascer anormais, ou tudo normal, mas a gente não tem esse conhecimento ainda, né? Então, por isso É, que essa questão as, de transferir é complicado. Oi? as mulheres que engravidaram, né, e pegaram Covid bem no início da gravidez, talvez em novembro, dezembro na China, né, e depois em fevereiro nos Estados Unidos e na Europa, ainda não nasceu os bebês. Mas o que é mais interessante isso, doutor Jorge, assim, que na época do Zika vírus foi um tormento também para a Uhum. população, para as clínicas de produção, para as mulheres que estavam tentando engravidar. O Ministério da Saúde fez uma recomendação para nenhuma mulher engravidar. O que está curioso nesse momento agora é que a gente não está transferindo os embriões, porque teoricamente se a paciente engravidar agora e pegar o Covid, né, a gente não sabe exatamente qual é a repercussão que esse bebê pode ter no futuro. Parece que não tem nada, né, pelo que os estudos estão saindo, assim, não tão claro, mas estava indo para uma direção bem diferente É. do Zika, né, que já mostrava alterações grosseiras durante a gestação no ultrassom. Mas, assim, por que que nenhuma instituição, agora eu vou fazer uma pergunta de aluno para professor, Hum. por que que não há nenhuma contraindicação, então, da gravidez natural? É. Isso aí é um questionamento que você perguntou, é bastante válido. Inclusive, grandes centros de reprodução humana, inclusive em congresso, falam exatamente isso, né? Se a gente não está podendo transferir os embriões, né, por conta da Covid, e por que não contraindicar a gravidez natural? Realmente é uma discriminação, vamos dizer assim, né? Deveria falar assim, ó, ninguém pode ter filho, né? Agora, né? Não pode tentar engravidar, né? E, no entanto, não se fala nisso, né? É, Então, talvez seja um preciosismo a gente não transferir nessas pacientes tão ansiosas e que tem um único óvulo, um único embrião e a gente não vai transferir. E se não transferir, depois daqui 3 meses a gente vai fazer, já não tem nenhum óvulo. Então é complicado essa questão. E também outra coisa também, né? Daqui, sei lá, daqui 3 meses vão nascer os primeiros nenês. Vão nascer morfologicamente normais. Quem vai dizer se daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, não vai ter alguma coisa lá na cabeça dele, alguma coisa? Então, na verdade, assim, segurança 100% vai ser difícil a gente ter, porque é uma doença bem desconhecida e ainda com repercussões que a gente não sabe. Então, até que ponto que a gente pode chegar e falar, não, daqui 3 meses, na hora que nascer os primeiros nenês, estamos tranquilos, vai estar tudo normal. Como você sabe, né? Você não sabe, né? Inclusive é, uma coisa interessante, né, que a gente também não sabia, né, que pais velhos dão filhos com problemas também no futuro, pode ter filhos com problemas no futuro, a gente não sabia disso. Mas se o pai é velho, pode ter mais Alzheimer, tem um monte de outras doenças que vão aparecer depois de décadas e décadas, né? Então, são coisas que a gente não sabe ainda. E aí, Felipe, quer falar mais alguma coisa? Estão começando a a perguntar aí, ó. paciente perguntou sobre injúria endometrial. Eu que quero Hum, perguntar para o senhor. E a injúria então, endometrial? Vou explicar para os pacientes, né? A injúria endometrial era como se fosse um trauma que se faz no endométrio antes da transferência dos embriões, imaginando que esse trauma se faz como se fosse um processo inflamatório local e alguns ambientes de citocinas, algumas substâncias mudariam esse endométrio e teoricamente deixariam esse endométrio mais receptivo. Então, em algum momento também já foi muito badalado a injúria endometrial e aí já teve estudo que falou que não funciona, depois de um tempo voltou a falar que funciona. Eu que quero é. perguntar, que pé que está a injúria endometrial aí em São Paulo, doutor Então, Jorge, na clínica, ao meu ver, é o seguinte, né? Quando faz o trabalho científico, né, como eu falei agora há pouco, né, descobre-se algo na medicina e depois publica-se e o pessoal começa a fazer. Só que o modo como é feito vai variar de um para outro. Aí o outro vai fazer a injúria endometrial, como que era feito no começo. Um colocava, dava uns, cutucava lá dentro do útero, né? Fazia uns. Outros chegavam e aspiravam o conteúdo. Outros faziam como se fosse uma cureta. Então, e aí colocava tudo no mesmo balaio aí, né? E chegava a uma conclusão. E aí, por isso que demora anos, esse negócio tem uns 10 anos já, essa história do injúria endometrial. Então, por isso que uns trabalhos dizem que funciona, outros não funcionam. Eu, na minha opinião, é o seguinte, eu acho que ela dar uma cutucadinha não vai funcionar. Mas eu acho que você colocar, fazer uma aspiração com pipela e ou uma sonda, fazer uma aspiração vigorosa, você vai limpar lá dentro alguma coisa, né? Não estou aqui defendendo isso porque não é um trabalho isso, não estou falando. Então, por isso que explica por que talvez um dê certo, um não dê certo.
Talvez não seja somente o trauma, seja como é feito, né? Mas a tendência atual não valorizar a injúria endometrial como teve uma época que se valorizou. É aquela história que a gente estava conversando agora há pouco, né? Que depois de certa fase faz-se tanta coisa que o que é que está funcionando não sabe. Então, a injúria endometrial, neste momento, não é um procedimento rotineiro que se faz, né? De rotina. E a gente faz, sim, a biópsia de endométrio vigorosa para quando vai mandar para exame anatopatológico para ver se tem também alguma endometrite. Até isso também, se a gente for discutir aqui também, nós vamos discutir um tempão essa questão da endometrite também, que é outra coisa que tem um certo questionamento também. Quando é indicado a Ela, injúria endometrial? Oi? Eu acho que injúria eu vi essa endometrial, pergunta aí. então, quando é indicado, a gente falou agora há pouco, né? Na verdade, se for só para cutucar, acho que nunca está indicado. Talvez se você fazer uma biópsia do método, estaria indicado. Então, se fazer uma biópsia do método mais rigorosa, eu diria isso. Agora já estamos ó, com 45 minutos, 46 minutos de live aqui. Seria bom, Felipe, agora você fazer as considerações aí que você gostaria de falar, para a gente finalizar, não ficar muito longa. Olha lá, tô pedindo, responde a pergunta dela lá, tá chorando. Qual que é a pergunta que é? Quando é indicado em injúria Josiele. endometrial? Não, essa? Não. Qual a pergunta? Não sei. Qual que é a pergunta aí, José? Responde. Pergunta de novo, ver se a gente sabe. Com essa súplica aí, a gente tem que responder, né? Não é não. Doutor Jorge, Vamos ver aí, se ó, ela pergunta de novo. mandou um coraçãozinho para mim. A Hum. primeiro bebê que nasceu na fertilizária. Primeiro dia que a gente Ah, funcionou na fertilizária, a gente fez a captação dessa paciente e ah, aí ela nasceu a Maria, nosso primeiro bebê. bacana. E aí eu quero falar que, na verdade, quando a fertilizária começou a funcionar aqui, quem ajudou a funcionamento inicial foi a Clínica Gera, foi o Dr. Jorge. O Dr. Jorge cedeu a embriologista dele, que veio para Volta Redonda, ficou aqui durante o ciclo e até a gente conseguir voar sozinho, eu acho que teve uns 3, 4 meses dos Uhum, meus ciclos uhum, que a embriologista, vieram duas embriologistas, na verdade, veio a, uhum. a Luciana, né? Chegou a Luciana, chegou a Amanda. Vicky, veio a Amanda inicialmente e É, veio a Luciana, que era a é, embriologista sênior, principal da Clínica Gera. Então, na é, verdade, a nossa clínica aqui é uma afiliada da Clínica Gera, é. porque no início O que você a está gente teve falando, todo esse Felipe, é apoio. interessante. É, Eu agradeço aí o que você está falando. Assim, a gente faz o curso há muitos anos, né? Desde 2005. Antes disso fazia curso de laparoscopia, depois de 2005, 2006 a gente começou a fazer esse curso de reprodução humana. E a nossa intenção, sempre foi nossa intenção, ensinar mesmo o que a gente sabe e ajudar as pessoas a fazerem. Até muita gente me criticava no começo, você forma tanta gente, depois ele vai fazer um laboratório, vai ser seu concorrente, né? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que a gente pode, esse Brasilzão gigante, mais de 200 milhões de pessoas, né? E a nossa vida é tão curta para você chegar e ficar guardando o conhecimento. Uma coisa que eu sempre aprendi e levo comigo assim, conhecimento é uma das poucas coisas que você dá e ainda fica com a mesma coisa. Então, qual que é o problema de você fazer, além do que ter amizade? Então, quando várias pessoas que passaram, né, tem, e quero muito mais que isso aconteça. A partir de amanhã a gente vai começar um trabalho bem intenso de tentar resgatar os ex-alunos que fizeram o curso e depois não tocaram isso profissionalmente. Então, a gente está tendo uma reflexão para ver de como que a gente pode recuperar esses colegas, no bom sentido, né, de que colocá-los eles para tratar, porque é um investimento bem grande, o Felipe sabe disso, que é um investimento pessoal bem grande, porque tem não somente que paga, o curso é pago, não somente isso, mas tem o deslocamento, tem a estadia. Depois o Felipe ainda teve a coragem de montar o serviço, que tem todo um risco, acaba sendo um empreendedor, porque ele coloca o dinheiro dele lá e pode ser que não venha ou vai à falência, né? Então, tudo isso aí eu acho que como ele veio e acreditou, a gente tem a obrigação de tentar ajudá-lo para que ele dê certo e a gente se encontra nos congressos e ri bastante. Não é verdade, Felipe? falar que as embriologistas vieram aqui nos ajudar no início e a embriologista da fertilizária, a Gabriela, que muitas pacientes conhecem ela, foi treinada também na Clínica Gera.
no momento que o Dr. Jorge não abria a Clínica Gero para treinar embriologista e abriu para treinar a nossa embriologista daqui. Isso eu lembro disso, na verdade. É verdade isso, porque na verdade para fazer um treinamento da embriologia é bem mais difícil, né? Nosso curso não foi especializado para isso. A gente forma médicos, mas tem locais que fazem formação de embriologistas, né? Mas como o Felipe foi nosso amigo, parceiro, persistente, insistente, né? Então a gente deu mais a mão, assim como outros colegas pelo Brasil, a gente tem o prazer de poder colaborar. Viu? Tem mais gente fazendo pergunta, né? Se vocês quiserem, mande pergunta para a gente aí, né? Para o Felipe ou para a gente. Hoje é muito fácil conseguir o contato, né? A gente faz o possível para responder. Aqui daqui a pouco vai cair realmente, a gente vai ficar falando sozinho aqui. Cai Tá com bom? 1 hora certinho? 1 hora certinho Cai com cai? 1 hora. Já caiu algumas vezes, já. De tanto que fiquei conversando, acabou caindo. Mas obrigado a todos aí. Obrigado, Felipe, por aceitar esse convite. Foi bem bacana. Vi que você é uma pessoa super querida aí, que tem bastante gente que veio te prestigiar. E parabéns aí pelo sucesso. Obrigadão. Eu agradeço, doutor Jorge, pelo convite, mas eu agradeço muito mais do que o convite. Eu agradeço que eu vou falar rapidamente. Em 2010, eu estava no congresso em Salvador de vídeo. Eu era da época de vídeo, laparoscopia. Eu estava em Salvador e sábado de manhã, 8 horas da manhã, tinha uma aula de reprodução humana. Eu fui assistir essa aula e era o senhor que estava dando essa aula. E o Marcelo Esteves também estava nesse grupo aí. O Ah, Marcelo é? Esteves, que depois foi pro... eu também lembro disso. E ali me interessou de fazer reprodução humana, em 2010, isso tem 10 anos. E aí eu Nossa. fui em 2011, eu fui em 2012 e eu fui em 2013, doutor Jorge. Eu fiquei praticamente 3 anos direto aí te Ah, perturbando. E depois ah, eu levei alguns casos, né? A gente fez bastante casos juntos, né, doutor Jorge? Eu é, estimulava aqui, o senhor captava aí em São Paulo. E até depois de eu ter montado a clínica aqui em 2015, tem 5 anos agora, foi em junho de 2015, a gente continua amigo, eu continuo aluno, eu continuo frequentando a clínica, na verdade. E mais uma coisa que eu lembrei agora também, o senhor que fez o contato da oportunidade que eu tive de ir para os Estados Unidos, né? Você não lembrou dessa história é, também? Foi o primeiro é, aluno que você mandou para fora também, né? Que era a é, ideia de ter um programa e tal. E eu fui também meio na coragem. Você entrou em contato com um colega lá nos Estados Unidos, na Flórida, não é isso? E eu fui com é, a cara e com a coragem, fiquei lá em torno de uns foi 2 meses, bacana. né? E eu tô lembrando dessas coisas também. Então, eu agradeço não só o convite da live, mas como agradeço tudo Então, que o senhor fez pela minha carreira e agradeço a amizade que a gente continua aí isso, persistindo. isso, isso não tem preço, né? Isso é bacana. Ainda mais que vai ser ficando na terceira idade. Olha, assim, ó, eu não sei o nome dela. Ela tá falando, vamos fazer pelo YouTube, vamos fazer outra live aí, porque você fez uma sucessão aí. Vamos ver se a gente pode responder essas perguntas aí, né? Obrigado a todos, então, novamente. Foi um prazer aí, foi muito agradável. E um abração aí, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, Deus, um abraço a todos aí.